Graça e paz. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Amém? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Josué, a sua Bíblia, ou o seu smartphone, como queira aí, né? Na palavra de Deus. É capítulo 5. Vamos ler do primeiro versículo. Josué, capítulo 5, primeiro versículo. Amém? Diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem. Desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chama Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E o outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram o fruto da terra, panhasmos e espigas tostadas. Versículo 12, continuando no capítulo 5 de Josué. E cessou o maná. No dia seguinte, depois que comeram o fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A minha oração é que o Espírito de Deus visite você, trazendo a revelação daquilo para você, para mim e para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós sabemos que o livro de Josué é um livro de ação, um livro de conquistas, um livro de vitória. Sabemos que o Senhor já começa falando com Josué, lá no capítulo 1, dizendo para Josué que Moisés era morto. Mas ele dizia algo tremendo, ele disse para Josué: como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. E ele continua dizendo, diz assim: então somente esforça-te, tenha bom ânimo. Não desvie para a direita nem para a esquerda. Porque como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça-te. Não desfaleça o teu coração. Mas medita na palavra, dia e noite. Algo que o Senhor chama Josué. E eu fico
pensando assim, a intimidade que Josué tinha com o Senhor. Se você quiser, eu vejo assim, primeiro ponto nessa palavra, eu vejo, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que andar com quem é bem-sucedido. Se você quer ser uma pessoa de Deus, ande com uma pessoa que é de Deus. Se você quer aprender ou aprimorar os seus conhecimentos, ande com quem sabe mais do que você. Eu digo que se nós andarmos com quem está igual a nós mesmos, nós vamos acomodar, e é verdade. Se nós andarmos com pessoas piores do que nós vamos achar que estamos no topo da lista. Mas se nós andarmos com pessoas melhores do que nós vamos procurar a fazer o melhor também. E é interessante porque uma característica de Josué foi a aliança que ele tinha com Moisés. Uma característica tão grande dele, porque havia ali muitos homens que Deus poderia ter escolhido. Mas Deus, ele viu em Josué algo tremendo, algo que chama-se fidelidade. É interessante porque quando Moisés pede para alguns espias irem espiar uma terra que Deus tinha prometido, Deus já tinha falado que daria para Moisés e para todo o povo de Israel. Foram vários espias e quando voltam todos eles quase todos, melhor dizendo, com um pessimismo muito grande. Dizendo que aquela terra verdadeiramente é boa. Aquela terra mana leite e mel. Isso precisava falar porque Deus não mente. Se Deus tinha falado que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, é porque a terra tinha o melhor para o povo dele. Mas esse grupo que voltou dizendo, olha, é verdade tudo isso, mas lá tem gigantes. Os homens são grandes. O negócio é tão bom porque precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, chamado Vale do Escol. Mas é interessante que às vezes eles vão nos humilhar, eles vão nos massacrar. Por que acontece isso? Porque o povo realmente estava com a autoestima lá embaixo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem o que aconteceu, mas eu imagino assim que o povo estava com a autoestima lá embaixo. Sabe o que é ser escravo por mais de 400 anos em uma terra estrangeira? Isso que aconteceu com aquele povo. Então eles não sabiam o que era uma guerra direito, eles não sabiam muita coisa, a autoestima deles era baixa. O que eles tinham consciência de servir, de ser escravo disso. Agora eles saem. E é interessante porque Josué e Caleb, desse grupo que foi, eles voltam dizendo para Moisés, olha, verdadeiramente é tudo isso que eles estão falando, mas o Senhor vai nos entregar essa terra. O Senhor vai nos dar essa terra por herança, por concessão. O Senhor vai nos dar tudo isso, porque Deus fez a promessa. Então, eu vejo assim que Josué não tinha só uma aliança com Moisés, ele tinha uma aliança com Deus. Josué era circuncidado como todo homem que estava no Egito ali. Todo homem que foi aprisionado, todo homem que passou, eles eram circuncidados. E a circuncisão era um sinal de aliança com Deus, aliançado com Deus, casado com Deus. E agora a gente vê que começa uma nova história. Josué morre, eles caminham pelo deserto 40 anos, e 40 anos tinha mais murmuradores do que tudo. E é interessante porque Deus, quando ele permite o povo passar pelo deserto, ele permite o povo passar por todos os tipos de adversidades. Uma coisa que eu sempre digo, irmãos, é que não importa o deserto que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o momento que a nação brasileira está vivendo, que os 5 continentes estão passando neste momento. Não importa uma coisa, quando nós temos aliança com Deus, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa órfãos. Deus nunca nos deixa viúvos. Deus sempre será o nosso sustento, a nossa retaguarda. Deus é maravilhoso. E é interessante que eu vejo nisso porque, ainda que o povo estivesse no deserto murmurando e Deus liberava água, Deus liberava o maná de cada dia. Era o pão que descia do céu, aquele alimento. E maná, para quem não sabe, significa o que é isso? Porque tinha uma aparência de coentro. E o Senhor dizia para o povo, olha, não ajunte.
pegue só o necessário para o dia. Deus está falando assim, eu sou a sua provisão diária. Deus está falando assim, eu sou o seu pão diário. Mas muitas vezes é isso que acontece. A ganância nos leva a pecar, a ganância nos leva a atropelar os projetos de Deus na nossa vida. De forma que o povo começou a recolher mais do que o necessário. O povo pela manhã ia lá, recolhia mais do que o necessário e o maná apodrecia com o povo. Porque Deus tinha a porção para o dia certo. No dia seguinte ia ter outra porção. Ao ponto que Deus, Ele nunca abandonou, porque a Bíblia diz que durante o dia o Senhor era como uma nuvem para guardar o povo. E durante a noite Ele era como uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo, para afugentar também as feras do campo, do deserto. Então eu vejo assim, que quando nós passamos por um deserto, passamos por uma prova, não é fácil para nós. A adaptação no deserto não é fácil. Mas é interessante quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema, você veja os sinais de Deus. Não espere, irmão, uma nuvem vir só sobre a sua vida. Não espere uma tocha de fogo se acender ao seu lado e iluminar o seu caminho. Às vezes Deus está dando sinal com pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos sinais. O importante é nós sabermos que Deus não nos abandonou. O importante era saber que Deus não tinha abandonado o povo dele no deserto. Deus não levou esse povo para o deserto para morrer. Mas eles reclamavam, Senhor, será que não tinha lugares para nos enterrar lá no Egito mesmo? Agora nos faça caminhar para o deserto para morrer aqui? Não, só morre no deserto, só morreu no deserto os murmuradores. Irmãos, a pior coisa é quando você vê uma pessoa que já abriu o coração, entregou a vida a Jesus e fica murmurando, crente murmurador, é a pior coisa que tem. Crente ingrato é a pior coisa que tem. Deus abomina isso, ingratidão, irmãos. Aqueles leprosos, 10 leprosos ali, o que voltou não foi tanto. Voltou para agradecer ao Senhor, mas Jesus frisou, cadê os outros? Ele estava ali como que perguntando assim, meu Deus, que ingratidão. Não é verdade? E é interessante porque Deus libera serpentes para picar o calcanhar do povo, por causa da murmuração deles. E a misericórdia deles está junto. Então, meu irmão, quando você volta e começa a orar, e Moisés intercedeu pelo povo ali, Deus queria acabar com aquele povo. E Moisés colocou na frente e falou assim, me tira a vida primeiro. Moisés foi verdadeiramente um intercessor. Deus agora deu instrução para Moisés, olha, faz uma serpente de bronze e levanta a serpente no mastro, no lugar alto. Porque todo aquele que for picado pela serpente no deserto, olhar para essa serpente, não vai ter problema, não vai ser afetado pelo veneno, vai ser curado. Da mesma forma que Deus instruiu Moisés de levantar uma serpente no deserto, Ele levantou Jesus naquele madeiro, não a serpente, mas o cordeiro, para que todas as vezes que a gente estiver passando aflição, nós possamos nos colocar no lugar dele ou olhar para ele, quem sabe. Algumas dificuldades até no corpo mesmo que eu passei alguns anos atrás, cirurgias que às vezes eu tive que fazer e foram doloridas. E quando eu me colocava no lugar de Jesus, eu falei assim, olha, isso não é nada, essa dor não é nada, essa cirurgia não é nada perto daquilo que Jesus... Meu irmão, automaticamente parece que eu fui anestesiado pelos anjos, porque as coisas mudaram instantaneamente. Eu senti paz e fiquei tranquilo. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, talvez o momento que você esteja passando é um deserto, talvez o momento que você esteja passando é um momento de readaptação. Mas nós como homens, somos adaptáveis em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não vem me dizer que não é, porque é verdade. Nós somos capazes de adaptarmos em situações adversas, como também temperaturas altas ou muito baixas.
Você às vezes vê um nordestino que está acostumado com a temperatura alta o ano inteiro e de repente ele põe na cabeça de ir embora para os Estados Unidos ou para o Canadá, onde tem ali 6 a 8 meses de frio intenso. Ela adapta ali, né? Às vezes uma pessoa que está no sul do país e quer ir para a Flórida ou ir para um país onde é muito quente, Austrália, por exemplo, adapta. Sabe que a diferença entre você e eu adaptarmos é o que move a nossa vontade, é o que move o nosso coração. Isso que é a diferença. O objetivo que nós temos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar, isso é que faz a diferença. Eu não sei o que tem movido a sua fé, eu não sei o que tem movido as suas expectativas. Mas se a sua expectativa estiver em Deus, com certeza você vai se adaptar. Eu não estou falando para você se conformar, para você, vamos ficar o resto do ano dessa maneira que nós estamos passando. Não, não é nada disso. Sabe por quê? Porque do deserto tem uma hora de entrar e uma hora de sair dele. Prova tem uma hora de começar e uma hora de terminar. Eu sempre digo que a prova já vem com a data de validade. O deserto já vem com a data de validade. Então para de ficar pensando o pior, para de ficar pensando, não, você está passando por um momento, mas Jesus está com você. Nós estamos passando por um momento, mas Jesus está conosco. O que nos leva, a entrarmos numa depressão, o que nos leva a entrarmos em desespero, até pensarmos em tirar a própria vida, é a falta de Deus, não de uma religião, mas é a falta de Deus na nossa vida. Quando nós apegamos a Ele e falamos, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai me fazer andar em pastos verdejantes, em águas cristalinas. Quando nós declaramos isso, irmãos, nós não temos a dimensão do fruto que isso vai causar em nossa vida. E voltando aqui, quando o Senhor chama Josué, e Josué agora manda o povo santificar, e manda o povo agora, e o Senhor diz para Josué, é do outro lado do Jordão que você precisa passar. Ele diz para Josué, passa este Jordão, santifica o povo, capítulo 3, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E é interessante porque, quando eu vejo assim, passa este Jordão, Jordão foi onde João Batista aparece, tratando no caráter do povo, trazendo o batismo do arrependimento. Então eu entendo que Jordão é lugar de tratamento de caráter. Jordão é lugar de renovação de aliança. E é interessante porque eu não tive a oportunidade ainda, mas pesquisando a gente sabe que o Jordão não é uma água muito cristalina. E para acesso ao Jordão, naquele tempo, eram muitas pedras roliças, eram muitas pedras que costumavam machucar o calcanhar, machucar os pés, machucar para entrar passar aquele Jordão. E é interessante, porque quando eles chegaram diante daquele Jordão, o rio estava transbordando, estava ali como um mar verdadeiramente. Mas quando eles colocaram o pé no Jordão, segundo a ordem de Deus, seguindo a ordem de Deus, o Jordão se abre. E eles passam ali totalmente a pés secos. Deus está mostrando para Josué, olha, como eu fui com Moisés, eu também estou sendo contigo. Ele já tinha feito essa promessa. E essa promessa, talvez você possa não acrescentar na palavra de Deus ou mudar na palavra de Deus, estou falando disso, mas como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, Deus é contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Deus é contigo. Você que está ouvindo, é para você mesmo. Não fica olhando para o lado achando que é para o outro, não, é para você. Essa palavra é para você, é para nós. E eles passam ali, atravessam, e chegam no vale, chamado Gilgal. E ali agora o Senhor dá ordem para que todo aquele homem que nasceu no deserto, naqueles 40 anos, nasceram muitos jovens, muitas crianças, e agora já são até adultos, né? E muitos dos velhos, os guerreiros, os homens de guerra, já tinham morrido no deserto. E o Senhor diz para Josué, agora circuncida. E quando Josué atravessa o Jordão, todo o boato, toda a notícia corre para os fariseus, para os heveus, para os amorreus ali, para os cananeus,
né? Dizendo assim, olha, o Josué está aí com o povo dele, o povo de Israel, o povo e temeram, porque eles sabiam qual é o Deus que Josué estava servindo. A Bíblia diz que no capítulo 5 nós lemos que o povo ali, os heveus, os amorreus, os cananeus, temeram, porque sabiam que Deus é com eles. Então quem tem que temer são os nossos adversários espirituais. Quem tem que temer é esse problema que está invadindo o mundo. Não nós, porque Deus é conosco. Não estou sendo demagogo, não quero que você entenda da forma que você queira, mas eu quero que você saiba que nós precisamos tomar as devidas precauções, precisamos vigiar. Na verdade, eu só saio de máscara hoje aqui em Lagoa Santa, né? Quando estou lá fora, eu só saio de máscara, não saio sem a máscara. É isso que estava precisando? Limpo o álcool quando eu saio, limpo as mãos, higienizo com álcool, assim quando eu volto também, tudo que eu pego lá fora, eu chego em casa e faço minha higienização. Não estou falando disso. Mas eu temo, não um problema viral, não temo uma pandemia, eu temo ao Deus. Porque Ele pode matar a nossa alma, ou Ele pode dar vida para a nossa alma. Depende da forma que você creia, da forma que você acredita nesse Deus que eu estou falando. A Bíblia diz que ali em Gilgal, eu entendo que Gilgal é lugar de tratamento de Deus. Quando Josué pega pedras, faz facas, alguma versão fala assim, que Josué pegou facas de pederneiras, e ele circuncidou todo o homem ali. Todo homem macho foi circuncidado ali em Gilgal, os que não tinham circuncidado ainda. Então ali estava trazendo uma conotação de como Deus foi com Abraão, como Deus foi com Moisés. Deus agora estava renovando uma aliança com aquele povo que tinha nascido no deserto. Um povo que era errante, que não tinha uma casa fixa, um local para adorar. Mas o tremendo é que quando Josué entra naquela terra, ele não entrou sozinho com o povo. Ele entrou com a presença de Deus. A arca de Deus estava com Josué. Hoje você não carrega uma arca, você não precisa carregar nada disso. Você é a arca de Deus. Você hoje é o templo do Espírito. Você hoje é a presença de Deus. Então, como Davi orou, o Salmo 51, dizendo assim, não retire de mim teu Espírito. Há uma possibilidade do Espírito sair quando nós entristecemos o Espírito de Deus. Quando nós pecamos, quando nós tiramos Deus da nossa jornada, da nossa caminhada. E Deus agora, quando diz para Josué, Josué faz a circuncisão em todo o homem. Depois você, se não souber, procure saber o que é a circuncisão. É o corte no prepúcio do órgão genital masculino. E agora Josué fica ali com o povo. A Bíblia diz que eles acamparam em Gilgal. E permaneceram ali quietos, até que todos sararam. Você sabe o que é fazer uma cirurgia sem uma asepsia? Você sabe o que é fazer uma cirurgia sem nenhum antibiótico, sem nada? Hoje, com todos a ciência, toda a regalia que nós temos hoje, né? Quantos que entram para fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, não voltam porque adquiriram uma infecção hospitalar? Mas a Bíblia diz que eles permaneceram ali em Gilgal, até que todos sararam. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus agora falou para José, olha, eu estarei tirando o opróbrio do Egito de sobre a vossa costa. Eu entendo assim, que toda marca que o inimigo colocou na sua vida, quem tira é Deus, para te honrar, para te levantar do monturo. Por isso que Paulo, claro, uma outra conotação, a Paulo dizendo aos legalistas, dizendo, olha, porque hoje, em Gálatas capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 17, Paulo diz assim, porque hoje ninguém me inquiete. Porque o povo da igreja de Gálatas, ou da Galácia, era muito legalista. Eles queriam introduzir usos e costumes, começando pela circuncisão e assim diante. E Paulo diz, batendo no peito, diz, olha, porquanto ninguém me inquiete, porque hoje eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Então você precisa bater no seu peito e falar assim, olha, ninguém me inquiete a partir de agora.
o opróbrio que era contra a minha vida, o pecado que eu trazia, o espírito de condenação que eu carregava, a marca do passado, as discórdias, as decepções, as traições, seja ela de que natureza foram, você não precisa carregar mais. Porque quando você faz aliança com Deus, Ele está declarando que dos teus pecados Ele não lembra mais. Ele está declarando que você é uma nova criatura e você precisa andar em novidade de vida. Ele está declarando que Ele colocará na sua boca um cântico novo. Aleluia. E quando Josué circuncida todo o povo, e eles levantam ali, anteriormente levantaram um altar, erigindo 12 pedras como memorial, declarando já, tomando posse de tudo aquilo que Deus tinha prometido, da aliança de Deus para com todas as gerações em Abraão. E nós somos essa geração. Nós somos esse povo santo, uma nação adquirida por Deus, um povo eleito por Deus, um sacerdócio real. E é interessante porque até então eu vejo que eles estavam comendo maná. Até então eles estavam comendo maná. Até então dependendo do maná. E muitos pregadores da palavra dizem assim, Deus manda o maná, Deus envia o maná. É verdade? E quantos irmãos a gente ouve falar, Deus tem que mandar o maná. Não. Irmãos, para de pensar no passado. Maná é comida de prova. Maná é comida de deserto. Esse maná que Moisés referiu-se, que Josué está referindo, é comida de prova. É comida de deserto. Maná tem o início e o final na sua vida. Talvez você esteja passando por esse momento. E a Bíblia diz que nós acabamos de ler já nos últimos versículos do capítulo 5 de Josué. E depois que comeram espigas tostadas, o melhor da terra, outras vezes o melhor da terra, cessou o maná. Então, enquanto estamos passando por um momento difícil, uma prova, seja o que for, até podemos estar dependendo do maná. Mas quando nós renovamos a aliança com Deus, quando nós firmamos a vontade de Deus em nossa vida, não um espírito de lamúria, de lamentação, autocomiseração, nada disso. Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande. Quantas pessoas ontem estavam chorando e hoje já tiveram respostas de Deus? Quantas pessoas ontem estavam comendo maná e hoje já comeram espigas tostadas, o melhor dessa terra? Por isso que o profeta diz que se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu não estou falando de teologia de prosperidade, não. Eu estou falando de uma teologia de obediência, de sinceridade, de caminhada, de renúncia, de perdão e de aliança com Deus. Que nessa noite, essa palavra que eu acabei de ministrar, estou encerrando, ela venha impactar o seu coração. Ela vem impactar a sua alma de maneira que você nunca mais venha esquecer dessa palavra. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Poucos conhecem o meu testemunho real. Mas, quando nós convertemos, um período do início do nosso ministério, nós passamos muita dificuldade. E a nossa família nunca soube se nós comíamos só arroz ou se nós comíamos só feijão. Nem a nossa família, e nem membros da igreja. Porque Deus estava nos capacitando, Deus estava nos experimentando para saber até onde nós poderíamos chegar. A desobediência, a murmuração, a autocomiseração, rebeldia, tudo isso atrasa a sua jornada com Deus. Uma caminhada de 40 anos poderia ter durado menos de 40 dias. Eu estou falando isso porque não havia só homens.
Havia 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se 2.500.000 a 3 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito com braço forte. Deus vai te tirar desse marasmo, Deus vai tirar você desse pensamento ruim que você está, desse pensamento negativo, e vai mudar a sua história. Basta você crer nele, basta você levantar as mãos para o alto e entregar a vida ao Senhor e confessar a Jesus. E eu ainda não fiz esse convite pelas mídias, mas eu quero te convidar. Se você está aí agora ouvindo essa mensagem e ainda você não é evangélico, se ainda você não entregou a vida a Jesus Cristo, como Paulo instrui na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. A palavra está na tua boca, no teu coração. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, crendo no vosso coração, será salvo. Essa é a confissão para a salvação, para que o seu nome esteja escrito ou esteja rolado, como queiram, no livro da vida. Não é qualquer livro. Não é na galeria de heróis simplesmente, não é numa galeria, não importa se seu nome agora esteja dentro do Senado, dentro de um ministério, o nosso nome, em primeiro lugar, precisa estar rolado no livro da vida. Ninguém tira o seu nome de lá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.